Elcio Franco é oficial da reserva do Exército e foi o número 2 do Ministério da Saúde durante toda a gestão do ex-ministro Eduardo Pazuello. Hoje ele ocupa o cargo de assessor especial da Casa Civil. O relator focou principalmente na compra de vacinas. Começou perguntando sobre as negociações com a Pfizer. Em depoimento à CPI, o gerente-geral da empresa na América Latina, Carlos Murilo, disse que tratou diretamente com Elcio Franco durante as ofertas feitas e recusadas pelo governo ainda em 2020. O relator perguntou por que o governo ignorou as mensagens da farmacêutica e não assinou o contrato com a Pfizer para receber vacinas ainda no ano passado. Elcio Franco disse que sempre foi orientado para acelerar os processos e conseguir o maior número de doses no menor prazo possível, desde que com a aprovação da Anvisa. Negou que tenha ignorado os e-mails e afirmou que as negociações estavam acontecendo. O Ministério, assim como o STJ e o governo do Distrito Federal, ele sofreu um ataque de vírus e a minha caixa de e-mails ela ficou inoperante e de todo o Ministério entre 5 de novembro e 12 de novembro. Isso aqui nós divulgamos, inclusive, em uma nota para a imprensa, foi feita uma divulgação pública, dizendo que o Ministério ficou inoperante. Então a falha na rede de comunicação... Isso aqui somente em novembro. A falha da rede de comunicação foi a razão pela qual o Ministério da Saúde não respondeu às 7 propostas feitas pela Pfizer. Não, isso aqui eu estou falando com relação a uma correspondência e é isso que é o meu e-mail. Com relação às outras propostas, havia videoconferências, havia contato telefônico, havia e-mails de resposta. Ele citou a necessidade de mudança na legislação, os estudos ainda em fase 3 e as cláusulas consideradas leoninas como motivos da demora em fechar o acordo. O senador Randolfo Rodrigues, a propósito da citação, trouxe ao conhecimento dessa comissão parlamentar de inquérito a existência de dispositivo específico no anteprojeto da medida provisória 1026 de 2021, destinada a tratar da assunção pela União das responsabilidades civis advindas de eventuais efeitos adversos de vacinas, a fim de viabilizar a compra de vacinas da Pfizer. Por que esse trecho exatamente foi omitido do texto enviado para apreciação do Congresso Nacional? Conforme eu havia falado para o senhor, talvez eu não me tenha feito entender, não houve consenso entre as consultorias jurídicas, os ministérios envolvidos nas discussões desse projeto de medida provisória com relação a de quem deveria partir a iniciativa dessa medida, dessa lei, se do Poder Executivo ou do Poder Legislativo. Retificando o órgão que barrou o dispositivo sobre a responsabilidade civil pelos eventuais efeitos adversos de vacina, quem foi mesmo? Senador, não foi um órgão, não houve consenso, né? Dentro desse processo de elaboração das medidas provisórias, são ouvidos os ministérios envolvidos na execução depois que ela é editada, e não houve consenso entre as consultorias jurídicas, né, desses ministérios com relação a de quem deveria partir a iniciativa. E julgou-se por bem, nas discussões, retirar esses dispositivos dela. É o anteprojeto que foi citado pelo senador Randolfo Rodrigues. Essa minuta é do dia 26. Só tem uma assinatura que não estava nessa minuta, que é a do presidente Jair Messias Bolsonaro. No dia 6, como o senhor muito bem disse, a medida provisória é editada, sem o dispositivo. Então, aqui está a minuta e os pareceres, todos favoráveis à cláusula que supriria as necessidades para a aquisição da vacina. O senhor tem a data dessa minuta, senador? 26 de dezembro. Pois é, essas discussões, como eu falei para o senhor, aconteceram em dezembro. Em dezembro. Eu participei de reunião e acompanhei essa falta de consenso entre as Perfeito, jurídicas. mas aqui é a minuta que vai ao presidente da República. A diferença da minuta, já com encaminhamento de todos, com o parecer de todos. Todos favoráveis. Todos favoráveis. O dispositivo não consta quando o presidente edita a MP, uma semana depois, inclusive depois do recesso.
Como eu destaquei, não houve consenso entre as consultorias jurídicas. Eu estava em reunião, acompanhei isso e a tramitação depois da documentação eu não acompanho, porque ela acontece lá com a Secretaria-Geral. Eu queria só lembrar a Vossa Senhoria que Vossa Senhoria assumiu no início o compromisso de falar a verdade, apenas a verdade. Perguntado por que a Coronavac não foi comprada antes, já que o Butantan ofereceu vacinas que poderiam ser entregues ainda no ano passado, Elcio Franco citou a falta de legislação e a incerteza sobre a eficácia da vacina, já que ela também ainda estava na fase 3 de estudos. Por que o Ministério da Saúde resistiu tanto à compra da Coronavac? A fase 3 de estudos clínicos de desenvolvimento de vacinas, certo, ela também é considerada como cemitério de vacinas, porque pode haver um insucesso no desenvolvimento da vacina. Então, o acompanhamento constante dos estudos clínicos de dados do desenvolvimento ocorria por parte do Ministério, justamente pela incerteza que essa fase pode vir a causar, porque a vacina, no seu desenvolvimento, na fase 3, ela pode não lograr êxito e não ser aprovada. Ele foi perguntado sobre o episódio em que o ex-ministro Pazuello anunciou numa reunião com governadores a compra de 46 milhões de doses da Coronavac e depois foi desautorizado pelo presidente Bolsonaro. O grande fabricante de vacinas para o Ministério da Saúde, para o SUS. 75% das vacinas que nós compramos para vacinar os brasileiros vem do Butantan. Então, a vacina do Butantan será a vacina brasileira. Já mandei cancelar, se ele assinou, já mandei cancelar, por exemplo, sou eu, não abro mão da minha autoridade, até porque estaria, comprando uma vacina que ninguém está interessado por ela. Um manda e o outro obedece. Vossa Excelência realmente acatou ou não acatou a ordem presidencial? Ele não me deu ordem para não comprar nada, nunca houve a ordem. Na verdade, que era só um jargão militar, é apenas uma posição de internet. As tratativas não progrediram. Apesar das declarações do presidente, o ex-secretário executivo do Ministério disse que nunca houve ordem para interromper as negociações e negou que as tratativas com o Butantan tenham parado depois disso, como o presidente do Instituto Dimas Covas disse à CPI. Vossa Senhoria recebeu ordem do ministro da Saúde para cumprir a determinação do presidente? Não, senhor. Não recebeu? Não recebi ordem para interromper. E elas continuaram. Seria o caso de perguntar quem mentiu sobre isso. O ex-ministro Pazuello ou o doutor Dimas Covas, presidente do Instituto? Eu acredito que foi uma questão de percepção do doutor Dimas Covas, mas a área técnica estava sempre acompanhando o desenvolvimento da vacina. Tem um documento aqui, presidente, que eu acredito que está de posse também da comissão, da CPI, que o Butantan responde textualmente, ou seja, com documentos, não é uma fala jogada ao vento. Ele apresenta exatamente, claramente, a suspensão, a interrupção dessas negociações e ele coloca o seguinte, que foi a público negar que tal aquisição seria feita, isso tudo em outubro de 2020. Só depois de diversas gestões, no dia 7 de janeiro de 2021, é que o contrato de 46 milhões de doses foi firmado pelo Ministério da Saúde. Ou seja, o Butantan comprova, através de uma documentação enviada, e ele responde ao senador Ângelo Coronel, que de fato houve a suspensão e que só depois de alguns meses houve, portanto, aí a efetividade. Ou seja, alguém está mentindo de fato.